um minuto. Ótimo. Pronto, agora sim. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos, dizer que nós fazemos parte de um grupo em conjunto com o Ministério da Saúde. Esse grupo, ele foi organizado pelo professor Braga e ele é coordenado pela professora Rosiane. Eu sou Cristina Guazelli, docente da Escola Paulista de Medicina, e eu estou aqui para a gente aprender com vocês e dividir com vocês o que a gente tem visto já há algum tempo, né, entre as mulheres, as gestantes e as puérperas com Covid. Nós fizemos parte da elaboração de um manual. Esse manual é um manual para orientação, para acompanhamento, segmento, né, e orientações de como podemos lidar com mulheres com Covid. E hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui o professor Zaconeta. Está sem som. Boa tarde, meu nome é Alberto Zaconeta, sou professor adjunto da Universidade de Brasília e faço parte do mesmo projeto que a professora Cristina apresentou a vocês. Nós vamos ter hoje mais um caso clínico e eu quero reforçar aqui o que vimos falando em todas as reuniões, que o objetivo aqui é a troca de experiências e que seja uma conversa descontraída, em que todos os níveis de atenção, os colegas enfermeiros, médicos de família, ginecologistas, obstetras, intensivistas, todos aqueles que atendem mulheres que potencialmente podem morrer por Covid-19, participem, coloquem as suas dúvidas, para que a gente possa aqui sair edificados, tá bom? Para aqueles, se tem alguém que seja muito tímido, temos o chat, utilize o chat para fazer as suas perguntas, não vamos identificá-lo, não vamos pedir para ficar em pé e ligar a sua câmera, vamos discutir com você através deste e-mail. Hoje, quem vai apresentar Desculpa, vou ler o nome aqui. É Donato Farias, está presente? Perfeito, estou aqui, sim. Muito bem-vindo, viu, Donato? Eu que agradeço esse espaço. Olha, eu achei o seu caso extremamente interessante, acho que a gente vai aprender muito, porque até o momento a gente não discutiu em nenhuma vez ainda, não é, Zaconeta? Esse assunto. E acho que ele é muito pertinente. Então, seja muito bem-vindo, viu? E obrigada pela participação. Se você quiser, você pode já compartilhar, tá? Tá certo, eu vou compartilhar aqui, mas antes vou fazer uma pequena fala, bem curta, agradecendo o espaço, agradecendo o meu colega Wesley da Rede Materno Infantil. Eu acho um momento muito singular aqui para todos os profissionais. É um momento que a gente tem que retirar um pouco aquela armadura, aquela capa de superpoderoso e somar, fortalecer aqui. Porque a minha dúvida acaba sendo a dúvida de muitos e o conhecimento de muitos colegas acaba sendo minha dúvida também. Então, é um momento que eu vim apenas aqui, quanto convite do colega da rede, externar um trabalho que a gente já desenvolve. Eu sou de linha de frente no transporte de paciente COVID, trabalho no suporte avançado, só fazendo remoção de paciente grave. E numa dessas remoções eu achei bem inusitado, porque eu já fiz remoção de 4 gestantes que foram fazer parto de emergência. Então não foi um transporte de um posto de saúde para uma UTI, foi um transporte sim, de uma paciente que estava dentro da UTI e foi para uma sala parto da Luz, vamos dizer dessa forma. E nesse relato que eu vou discorrer, tá bom? Então, só para me apresentar, eu sou enfermeiro, trabalho sou formado há mais de 17 anos, 15 anos eu dedico só trabalhando com a parte de urgência e emergência. Atualmente, eu trabalho como articulador da rede de urgência e emergência aqui do meu estado, e eu posso dizer que dentro desse universo eu tenho um pouquinho de experiência, tanto na atenção básica, na média e na alta complexidade, porque eu nesse 16, 15 anos, eu perpassei por todos esses espaços. Então, dá para a gente trocar uma boa experiência aqui.
tá bom? Vou compartilhar aqui o material. Eu quero agradecer a professora Cristina e o professor Zaconeta também, pelo espaço. É uma honra para nós. O que é isso, professor? Está projetado aí o material? Sim. Sim, nós estamos vendo. Perfeito. Tá Perfeito. Então, pessoal, boa tarde, né? Como eu falei, é uma troca de experiência, apenas apresentação de um quadro, de um caso clínico, que com certeza vai trazer muita experiência para todo mundo e uma discussão bem calorosa. O que eu vou trabalhar aqui, que eu vou falar para vocês, é referente ao manejo clínico no transporte avançado de grávidas COVID-19. Só que, assim, o caso clínico que eu estou trazendo é um transporte avançado de uma unidade de terapia intensiva, no caso a UTI 3 do Hospital Universitário aqui do estado do Amapá, para o Hospital da Mulher Mãe Luzia, onde essa grávida ela foi fazer justamente o parto de emergência. Então, aqui meu nome, eu sou enfermeiro Donato, né, articulador da RUI, e sou especialista na parte de urgência, emergência e terapia intensiva. Bem, aqui, como introdução, o que a gente tem? A gente tem o caso propriamente dito, né, que é uma paciente MSF de 27 anos, gesta 2 para 1 e a 0, 32 semanas e 3 dias. Essa paciente, a priori, ela foi admitida no hospital universitário aqui do estado no dia 2/5, às 18 horas, lá no leito 54 da UTI 3. E essa paciente, ela veio procedente da UBS Covid Santo Inês, que é uma UBS que ela é referência para atendimentos mais complicados dentro da atenção básica. Então, com certeza, ela deve ter dado entrada numa outra UBS que atende Covid, uma UBS Porta, e essa UBS Porta referenciou essa paciente para esse leito aqui, que é um leito, vamos dizer, de estabilização. E quando ela foi para esse leito de estabilização, o médico dessa UBS Covid Santo Inês acabou referenciando através da regulação, e ela foi regulada indo para o hospital universitário, que é referência aqui no estado de pacientes Covid. Quando nós, do transporte, realizamos o transporte, entramos em contato com a paciente ela já estava em ventilação mecânica, era uma paciente que estava com sonda nasogástrica, faltou colocar aqui alguns outros relatos, mas a paciente tinha histórico de hipertensão, era uma paciente diabética, a paciente estava acima do peso, era uma paciente no sobrepeso, né? Estava com acesso venoso central em região subclávier direita, onde ela fazia uso de drogas, tanto vasoativa, relaxante muscular e as drogas sedativas, entendeu? E apresentava também a sonda vesical de demora operante, só que com um débito bem discreto. É aí que a gente vai começar a fazer o estudo de caso. Só lembrando de vocês que o meu estudo de caso é referente ao meu acompanhamento do transporte à UTI até a maternidade. Então, assim, outros tipos de observações mais detalhadas eu não tenho, porque eu não sou enfermeiro da UTI, eu sou enfermeiro do transporte. E durante o transporte, a gente tem nosso manejo também, que a gente tem que ter expertise dentro desse universo para saber conduzir com sabedoria esses tipos de paciente. Opa! Então, o manejo do transporte, como é que se deu? A priori, a nossa VTR, lá no HU, nós possuímos, são 5 VTR, dessas 5 VTR, 3 elas são de transporte avançado, uma atende a parte domiciliar, e 2 acabam atendendo as demandas internas da rede hospitalar, que praticamente é uma demanda bem expressiva, que é do hospital universitário.
universitário, onde nós realizamos todas as tomografias de pacientes que estão entubados, onde nós levamos pacientes para cirurgia, pacientes que vão ser transferidos para outros estados de aeronave, entendeu? Então, é uma demanda bem expressiva. E aí, nós fomos acionados, eu, no caso, na VTR USA 51, via regulação. Mediante o acionamento, é informado o nome da paciente, o leito onde ela se encontra, nós anotamos a data que nós fomos acionados e o horário exatamente. Até porque hoje a gente vive um momento que a gente precisa estar se defendendo também até do que a gente faz. Então, o nome legível ele é extremamente importante para a gente saber identificar lá na frente, num prontuário, saber avaliar, saber monitorar aquela paciente quando eu faço registros legíveis, entendeu? Que são registros fidedignos, quando eu sei o leito certo dessa paciente, até para fazer o monitoramento de quanto tempo essa paciente ficou internada naquele referido leito. Então, a data e a hora, elas são imprescindíveis também dentro dessa configuração. E a regulação repassou qual é a origem. No caso, a origem era o Hospital Universitário, o leito 57, e a UTI 3. O destino era o centro cirúrgico do Hospital da Mulher Mãe Luzia. E, claro, feito isso, o médico regulador entrou em contato com a gente e repassou todos os dados clínicos pertinentes à condução dessa paciente. Então, uma coisa repassar as informações. Outra coisa é nós adentrarmos na UTI e acompanharmos essa dinâmica lá dentro, avaliando de novo, porque no momento que a gente adentra na UTI, que a gente aborda a paciente, a equipe de enfermagem, a equipe médica, nós vamos também fazer uma outra avaliação, até para ver se essa paciente ela tem condições realmente de se fazer o transporte. Então, o próximo passo é justamente a nossa paramentação. Nós nos paramentamos para poder ter acesso dentro da UTI e aí organizamos os equipamentos que vão ser levados, porque essa paciente ela estava entubada, estava apresentando sonda, né, sonda vesical, sonda nasogástrica, e era uma paciente que estava com acesso venoso central através da subclávia, que estava fazendo uso de drogas vasoativas, que estava fazendo uso de sedativo, de relaxante muscular, e que precisaria exatamente do mesmo gotejamento que ela estaria lá, por ser uma paciente bem estável. Então, esse gerenciamento de equipamentos, ele é super importante, e o profissional que está nessa ponta, que está nesse desenrolar desse trabalho, ele tem que ter essa expertise. Ele não pode apenas pegar o prontuário e ir lá querer fazer a remoção de um paciente extremamente grave. Não, até porque nós gerenciamos todo esse universo, que a gente fala gerenciamento de situação de crise. E não só isso, fazer o teste desses equipamentos e fazer o manejo desses gases, né? Porque, assim, eu já tive situações com colegas que foram com um cilindro de oxigênio de 5 litros e que estava com uma quantidade de gás prensado, que a gente faz a leitura em libra, razoável. Só que o que vai aumentar o consumo do oxigênio vai ser a demanda que vai ser ofertada para essa paciente. Era uma paciente que ela estava com uma oferta de oxigênio significante e o colega ele não soube fazer o manejo adequado desses gases e acabou ficando sem oxigênio durante o transporte. Então, tiveram que fazer uma parada abrupta e fazer a troca do cilindro por falta de gerenciamento justamente no manejo desses gases. E aí, o próprio deslocamento, porque assim, a gente traça também um plano de rota, até para saber qual as ruas que são bem mais pertinentes a gente andar com mais leveza e com menos trepidação, para não haver espoliação dessa paciente, porque querendo ou não, no momento que ela entra ou adentra dentro da VTR, a gente vai ter um certo estresse. E aí, quando a gente fala em estresse, alguns indicadores clínicos, eles podem ser alterados. Então, peguei uma paciente que estava com uma frequência cardíaca de 120, ela pode estar com uma frequência cardíaca no momento que eu deixar no Hospital da Mulher, um exemplo só.
de 140, entenderam? Então, essa situação se deve justamente ao estresse do deslocamento, à trepidação, ao manejo, lembrando que ela está com um ser dentro do seu abdômen, né? E esse ser também se movimenta, e dependendo da trepidação, acaba sendo bem desconfortável para os dois. Perfeito. Então, fomos acionados, anotamos os dados, fizemos o deslocamento e chegamos à beira do leito. Lá na beira do leito, nós confirmamos todos os dados da paciente, um fato bem importante, porque como essa paciente é regulada, a gente tem que acompanhar se o que a regulação passou para a gente está batendo junto com o que está escrito no prontuário, até porque eu estou falando de situações que são situações que tem que ter legitimidade administrativa. Eu não posso pegar um prontuário, eu não posso pegar uma paciente e sair correndo para a maternidade de boca a boca, até porque eu estou falando sobre situações que acaba tendo um agravamento lá na frente judicial. Então, todas essas informações, elas têm que ser bem detalhadas e bem anotadas. Eu sou bem chato nessa situação, porque, assim, nesse mundão de Deus aí, nesse período que eu já trabalhei, eu já vi algumas situações que o que acabou dando um maior conforto no processo administrativo foi justamente o poder da caneta do que foi executado durante os procedimentos. Então, confirmamos os dados, né, vamos fazer o manejo do paciente, no caso dos equipamentos da paciente, fazer justamente a retirada dos equipos bomba, passando para os nossos equipos bomba, dependendo da quantidade de drogas vasoativas instaladas, a gente trabalha com uma faixa de 3 bombas de infusões dentro de cada VTR. Se eu vou fazer um transporte de uma paciente que está usando 5 bombas de infusões, e aí eu vou ter que utilizar o quê? Vou ter que fazer um empréstimo dessas bombas. E aí tem um fato bem inusitante. Essas bombas, geralmente da UTI, elas são viciadas, elas vivem ligadas na fonte de energia. E quando elas são desacopladas da fonte de energia, elas descarregam. As nossas, pelo fato da gente já ter a rotina, elas só são ligadas para carregar, depois a gente deixa elas desligadas e no momento que a gente precisa elas estão carregadas. Não são equipamentos viciados. Então, esse aqui é um ponto de atenção para a gente também que pode dar problema, porque tanto a doutora Cristina quanto o doutor Alberto, ele deve estar ciente que um gotejamento a mais, ele pode resultar numa instabilidade completa no quadro clínico incerto de uma paciente. Isso pode dificultar justamente o nosso transporte para a realização desse procedimento. E aí o manejo das medicações, né, confirmar quais são as medicações que ela está fazendo, se ela tem alguma medicação de emergência que precisa fazer durante o percurso, confirmar a vazão de todas as medicações, porque ela vai passar por procedimento cirúrgico, e o procedimento cirúrgico, ele vai requerer uma temporalidade, e essa temporalidade vai ter que ser feito o gerenciamento dessas medicações. Então, o enfermeiro do centro cirúrgico, lá da sala parto, ele tem que estar ciente exatamente das vazões que foi repassado pelo transporte para ele e que foi repassado pelo transporte pela equipe de enfermagem da UTI. E todos os insumos que vão ser utilizados nessa paciente. Tudo tem que ser anotado, tudo tem que ser organizado, porque isso aqui, pessoal, isso aqui gera um recurso, isso aqui gera... A gente tem que dar baixa no que é utilizado dentro da nossa ambulância. A gente não pode apenas pegar um equipo, a gente não pode apenas pegar um pacotinho de gás, uma seringa e não fazer reposição. Então, a gente está falando sobre gerenciamento. O gerenciamento que começou na beira do leito e que vai se estender por todo o trajeto de remoção dessa paciente, ou da paciente lá em cima. E o traslado? No traslado, nós não vamos realizar uma avaliação primária, porque a avaliação primária já aconteceu lá na frente, quando ela foi admitida. Essa paciente já está dentro da UTI, eu até colocaria uma avaliação até terciária, mas aqui, no momento do transporte, a gente vai fazer uma avaliação assim, detalhada, uma avaliação secundária, uma avaliação cefalocaudal, reconfirmando todos os dados que foi repassado para a gente. Uma coisa foi os dados que foram repassados via regulação, porque esses dados via regulação, às vezes, eles não batem
fidedignamente. Por quê? Foi um momento que o médico intensivista da UTI passou essas informações para a regulação pela parte da manhã, e a liberação só foi conseguida à tarde. E à tarde, esse quadro muda assim de uma forma bem gigantesca, vamos dizer dessa forma. E no translado são outras informações, então eu não posso só repetir os dados, os sinais clínicos que me repassaram pela regulação, não. O sinal clínico que foi repassado pela regulação é um, na beira do leito é outro, e durante o transporte é outro. Além do mais, a gente tem que fazer o acompanhamento do BCF, dessa grávida, na beira do leito, para saber como é que estão os batimentos cardiofetais desse bebê, entendeu? Como é que está durante o transporte, e no momento que a gente entregar essa paciente lá na sala de cirurgia, também confirmar, olha, estou te entregando essa grávida com essa frequência, com essa saturação, entendeu? Com esses parâmetros do ventilador e com esse BCF aqui, para não ter problema. Vocês entregaram uma paciente que o bebê estava morto, não tinha batimento cardiofetal, então isso aqui eu acabo fazendo todo esse manejo, até a ausculta, na frente de quem está recebendo, tá bom? Então, o acompanhamento rigoroso dos batimentos cardiofetais, a própria postura da paciente, a paciente ela não fica de decúbito dorsal, ela fica num decúbito, um dorso lateral, entendeu? Para tentar descomprimir um pouco essa pressão, porque já vai ter a pressão do útero, do bebê, do fígado, do pulmão, então a gente já faz faz o translado dela num decúbito dorsal meio que lateral para o lado esquerdo. Então é mais ou menos dessa forma, cheio de coxinzinho do lado da grávida e com menos trepidação possível. É código 3? É código 3, mas a gente não precisa sair desesperado, furando frente de vários carros, só a sirene ligada, dizendo que ali tem algum paciente grave, e sair com prudência até para fazer todo o manejo dessa paciente durante o transporte. Uma pergunta, vocês estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Pode continuar. Perfeito. E assim, o que eu tinha de informações dessa grávida? Fiz toda a avaliação secundária dessa grávida lá dentro da ambulância, né? O que eu tinha de informações de evolução clínica? Bem, eu tinha alguns dados laboratoriais, né, dessa grávida no prontuário. No caso, ela tinha um IgG e um IgM positivo, que me vem na cabeça que é uma paciente que já está saindo do quadro agudizado, né, de uma virulência. O PCR ainda estava dando positivo e estava com hematócrito muito baixo, um hematócrito de 32%. E uma hemoglobina de 10,4, que às vezes me justifica aqui na frente as injúrias respiratórias, quando eu faço uma análise laboratorial relacionada com o processo mecânico de compressão do diafragma, pulmão, e não deixando esse alvéolo expandir como deveria. O que eu tinha de clínica? Ela estava com uma baixa perfusão, sim. No momento do nosso transporte, essa grávida, ela estava com a perfusão tisular acima de 2 segundos, estava com cianose de extremidade, ela estava com uma frequência cardíaca acima de 115 batimentos por minuto, uma frequência respiratória no ventilador, que ela estava entubada, de 25 movimentos, né, incursões respiratórias. Ela estava com uma... Deixa eu tirar daqui que eu não estou enxergando. Ela estava com uma saturação de 85, mesmo no ventilador. Ô, Donato, clica no ocultar ali, aí aquilo lá desaparece. Ocultar, né? Obrigado. Isso. Pronto. Obrigada. Eu que agradeço. Ela estava com uma saturação de 85%. Na UTI, quando nós fizemos a remoção do leito para a nossa maca, ela estava saturando 90%. Quando a gente passou para a maca, ela saturou 89%. Durante o transporte, ela fixou em 85% e ela não saiu de 85%. E quando a gente faz uma leitura mais detalhada, a gente consegue fazer justamente uma
uma gestão de toda essa situação com tranquilidade, até para não ficar no desespero, entendeu? Está saturando mal? Está saturando, mas ela tem toda uma dinâmica que faz com que ela sature mal. E estava com uma temperatura razoável, vamos dizer. De exame de imagem, ela estava apresentando múltiplas opacidades no pulmão, né, em vidro fosco, e ela estava com um grau de comprometimento de 70%. Faltou eu citar lá na frente uma pessoa jovem, de 27 anos, assim, me deixa muito triste, né, porque é a terceira grávida que eu faço remoção, que está entre a faixa etária de 25 a 30 anos. Uma paciente que já estava apresentando injúria renal, na sonda vesical de demora, ela estava com débito oligúrico nas 24 horas de 50 ml, ela deveria pesar mais ou menos uns 110 quilos, então a gente presume mais ou menos 110 ml por hora, né? No caso que ela deveria ter de diurese, e ela estava com 50 ml nas 24, então já estava com injúria assim, renal significativa, apresentando edema de membros inferiores grau 3, que eu percebi até o tornozelo. A diurese dela era uma diurese concentrada, hematúrica, e um PVC bem negativo que tinha sido informado no balanço hidroeletrolítico dela. De injúria respiratória, bem, a paciente estava em ventilação mecânica, uma ventilação por pressão, né, com uma FO2 de 100% e saturando, lembrando, 85%. Ela estava com uma PIP extremamente alta de 15, que eu até entendi por conta da extensão do comprometimento, o pulmão ele fica fibrosado, sim, fica não fibrosado, endurecido decorrente do processo inflamatório, então a gente precisa estar aumentando essa PIP. Estava com uma pressão expiratória de 25, alta, né? Uma frequência de 25, e aí ela estava saturando abaixo de 86, como falei, 85%. Era uma paciente que estava secretiva, apresentando crépitos, faltou um izinho aqui, em base do pulmão, bilateral, posso dizer que eu fiz a ausculta, e uma paciente de UTI, né? Como foi feito o manejo desse transporte? Bem, muitas coisas eu já falei aqui para vocês desse transporte, de todo esse manejo. No transporte foi feito a reposição dessas sondas. Quando eu falo reposição, não é repor a sonda, fazer o reposicionamento das sondas, eletrodos, drenos, entendeu? Se tivesse, mas aqui ela não tinha drenos, era só sonda nasogástrica e sonda vesical. Por que a gente fazia isso? Se estava com alimentação, eu já sugeria, bem antes, uma hora antes, se ela fosse removida, já de parar a alimentação, para ela não ter refluxo durante o translado. Acompanhamento dos sinais vitais e BCF, né? Isso aqui é nossa avaliação secundária. Equipamentos, o manejo do ventilador todo o tempo acompanhando não só os parâmetros visuais aqui através do demonstrativo numérico, mas através dos gráficos, justamente para saber se a ventilação ela estava entrando, ela estava acoplada como ela deveria, né, os gráficos respiratórios. Então, manejo ventilatório criterioso, a própria questão, o gerenciamento das bombas de infusão, para verificar se estava no gotejamento certo, para verificar se não estava desligada, e autonomia dos gases, sempre acompanhando para verificar se esses gases que estavam lá, eles vão conseguir ser utilizado até o momento que eu deixar essa paciente dentro do centro cirúrgico do Hospital Mulher. Você fala assim, mas você não consegue gerenciar? É porque são demandas emergenciais. E essas demandas emergenciais, elas pegam a gente dentro de uma rotina que é incansável. Então, a gente trabalha dioturnamente, fazendo remoções de paciente grave, e o nosso consumo de oxigênio tem que ser rigorosamente controlado, senão a gente acaba ficando sem oxigênio, sem transportar pacientes. Então, o nosso calo aqui são pacientes que estão em máscara de alto fluxo. Eu ainda faço algumas críticas com os colegas que tem paciente que
não precisariam estar numa vazão bem alta e que estão numa vazão bem alta. E para o paciente é muito cômodo, né? Eu lembro de um paciente que eu fiz a remoção, que ele estava numa máscara de alto fluxo a 15 litros por minuto, e durante o translado o paciente saturando 99, eu fui lá, baixei para 12 litros por minuto, saturou 98, eu fui lá, baixei para 10, saturando 98, eu fui lá, baixei para 8, saturou 97, eu fui lá, baixei mais um pouquinho, resumindo a história, deixei em quase 4 litros por minuto e tive uma economia de oxigênio fantástica. Então, é um ponto de atenção que eu faço uma crítica para os nossos colegas também. Não é só o olhar para o paciente, mas o olhar para ao redor do paciente, aquele olhar detalhado, que na enfermagem a gente chama de visão holística. E as medicações. Esse aqui, pessoal, eu acho que é o nosso calcanhar também. Quando um profissional ele não entende de dosagem, não entende de padronização, de diluição, é bem complicado. Nesse período que eu estou trabalhando com Covid, a gente pega algumas situações assim que é indelicado na hora de falar com o colega, mas no momento pertinente eu abordo sim o colega e falo, olha, colega, a diluição não é essa, entendeu? Eu posso te passar depois uma padronização dentro do Ministério de diluição, a gente pega a diluição de 500 ml de soro fisiológico e coloca lá uma ampolinha de dormonide e uma de fentanil, uma ampolinha de 10 ml de dormonide e uma ampolinha de 10 ml de fentanil para tentar sedar uma paciente que precisa de um neurobloqueador. É bem complicado, entendeu? Então, assim, é um conhecimento que precisa ser melhor trabalhado. E aí, como eu falei, dentro do manejo da medicação, a paciente estava utilizando Propofol, 30 ml hora, estava fazendo uso de fentanil e dormonide, 30 ml hora, e o atracúrio, né? E as drogas vasoativas, ela estava na dobutamina e na noradrenalina, fazendo uso também. Bem, o que eu coloco como ponto crítico? Um ponto crítico que eu coloco dentro desse meu universo do transporte é a regulação. Primeiro, passar as informações certas. Porque se eu trabalho num serviço que eu regulo um paciente, no mínimo a regulação ela deve reconfirmar essas informações. Eu não posso acreditar naquelas informações que foi me repassada, que é referente a 12 horas atrás. Eu já fui fazer remoção de paciente na UTI que foi me repassado e o paciente tinha ido a óbito. Então, isso gera um estresse para a equipe, gera um estresse dentro da gerência desses recursos, porque tempo é dinheiro, tempo é resposta, tempo é vida. Então, a regulação ela precisa estar bem antenada, bem alinhada dentro desse contexto. Outra situação é a instabilidade no transporte, não é porque nossa equipe é transporte avançado que o paciente não vai ficar instável, ele fica instável. Ele fica instável porque a maca ela é pequena, se for um paciente muito grande, eu fiz uma remoção de um paciente que ele media 2,10 metros, então a porta ela teve que ficar entreaberta, porque mais ou menos 10 centímetros de perna e pé ficaram para o lado de fora desse paciente, que as nossas ambulâncias, elas já são padronizadas, e o nosso padrão brasileiro não são pessoas altas, ainda mais aqui para o norte, são pessoas pequenininhas. Quando a gente pega uma pessoa bem grande, e quando eu falo grande, tanto em tamanho quanto em peso também, a gente tem dificuldade. Então, são transportes que causam instabilidade. Vai cair frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca. Na maioria das vezes, os nossos pacientes que estão na UTI, eles estão em pressão. E quando eles passam para o nosso ventilador de transporte, a gente já tem que fazer a alteração desses parâmetros de pressão para a parte de volume. Condições da malha viária, profissionais inexperientes, dados clínicos fidedignos. Nosso fluxo é um fluxo que ele é inadequado, então são essas informações dentro desse universo Covid, transporte. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu tenha colocado aqui, né? Eu espero que tenha sido bem pertinente e proveitoso para a gente utilizar enquanto discussão de um estudo de caso.
Muito obrigado, viu, Donato? Acho que essa é a primeira vez que nós abordamos o tema transporte. Aqui nós vamos fazer o seguinte, veja só. Nós temos mais 25 minutos, então nós temos que fazer uma conversa muito fluente aqui para que todo mundo possa trocar as suas opiniões, falar dos seus casos. Mas acho que queria começar pelo aspecto que você nos traz, que para nós é inovador, que é o transporte. Veja só alguns aspectos que eu anotei aqui. Primeiro, 32 semanas e 3 dias. Portanto, era uma gestação viável. Ou seja, e aqui queria chamar a atenção para os nossos colegas da atenção primária. Qual é o momento de direcionar uma paciente para um serviço de maior complexidade? No início, quando você percebeu que a paciente vai precisar de oxigênio. Então, é muito mais fácil transportar uma grávida em estado moderado do que transportar essa mesma grávida alguns dias depois em estado crítico. Porque doutor, só um momentinho, é que eu estou também numa apresentação paralela, que é a Semana de Enfermagem, e eu sou conselheiro aqui no estado. Eu tenho uma fala de 2 minutinhos, eu retorno aqui com vocês, eu deixo o Wesley só sendo o intermediador e eu retorno para discutir com vocês. Peço só esse perdão rapidinho. Então, continuando, é muito importante, porque vejam vocês a complexidade que é o transporte, a complexidade que é evitar que a paciente perca o tubo, que a paciente se machuque. Então, no momento em que você está indicando uma cânula nasal de oxigênio, partindo do princípio de que as gestantes pioram rapidamente e que ela pode estar em estado crítico em poucas horas ou dias, essa paciente já deve ser alocada para um serviço em que eventualmente tenha acesso à UTI. Ainda mais se ela tiver que passar por rios ou por estradas, se o acesso for dificultado. Esse seria meu comentário inicial. Vamos ver se a professora Cristina ou algum outro quer fazer algum comentário ou discussão. Eu também, Zacconetto, eu também acho que o mais importante aqui, né, o ideal seria a gente colocar essa paciente num local onde ela pudesse ter condições de tratamento obstétrico. Mas nós estamos vendo em todas essas nossas discussões que nem sempre isso é possível. Quando isso não é possível, nós temos que prestar atenção, como o professor Zacconetto falou, em condições em que essa paciente possa ser transportada da melhor forma, não porque aqui a paciente ela já está bem mal, né? Então, o ideal seria, primeiro, quem está nas unidades básicas, de tentar fazer um diagnóstico para poder colocar essa paciente no local antes que ela complique. Então, lembrando aqui que a frequência respiratória é importante. Então, pacientes com frequência respiratória... Bom, essa paciente, na verdade, ela nem precisaria ter todas essas alterações, porque o que eu entendi aqui, a obesidade dela é importante, né? Porque é uma paciente que pesa mais de 100 quilos, né? Então, ela deve ter um IMC aí bem elevado. Paciente com IMC alterado e com as queixas, já é uma paciente considerada de risco. Então, essa paciente, ela já talvez deveria ter sido encaminhada para o hospital antes de ter as complicações. Quais seriam as principais queixas? O aumento da frequência respiratória, lembrando que para a grávida, a frequência respiratória acima de 24 e uma saturação de O2 menor que 95, já é paciente que é considerada para internação. Então, acho que essas coisas elas deveriam ter sido levadas em conta. Me preocupou bastante no estado de gravidade que essa paciente foi transferida. Porque Sim. quando transferiu, né, transferiu essa paciente já em condições bem alteradas. Imagina, com uma saturação entubada, com uma saturação de 85. Mas eu fico pensando a repercussão fetal. Então, aqui o importante é para a atenção primária, né? É claro que o nosso transportador,
o nosso intensivista, ele joga um papel fundamental para que aquela paciente não morra. Mas a base tem que ter a preocupação de, na medida do possível, transportar a paciente antes que ela esteja crítica, né? Para que ela, até para diminuir o trabalho do transportador de pacientes críticos. Outra coisa que o Donato colocou aqui, que me pareceu essencial, que nunca vi ninguém falar. Gente, registros legíveis. Registros legíveis não são apenas importantes para identificar se de fato é o paciente que você está transportando, mas às vezes a falta de um registro legível nos impede de saber em que dia da doença o paciente está, o que é crítico para seu manejo. Nos impede de saber que medicamentos ela já fez, o que é crítico para seu manejo. Sim. Lembrando, então, que o ponto de saturação da gestante, o ponto alvo, ele é diferente de não gestante. Nós almejamos sempre uma saturação de oxigênio acima de 95% para gestantes e uma PCO2 abaixo de 45, porque acima disso, fora desses parâmetros, o feto corre risco de acidose. Vamos ver se temos algum colega do grupo. Nós tínhamos aqui o doutor Marcelo, que ele colocou no grupo aqui que ele está com 2 gestantes com Covid. Aí eu queria ver se o doutor Marcelo se sente à vontade para dizer para nós, se quiser fazer algum comentário curto ou alguma questão curta sobre as suas pacientes aqui, para a gente fazer a roda girar. Olá, boa tarde, doutor Alberto, doutora Cristina. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vou aproveitar enquanto o outro colega talvez aciona. Vou me apresentar, meu nome é Wesley, eu sou enfermeiro, estou há pouco mais de 2 meses como responsável pela rede materno-infantil aqui do estado do Amapá. Convidei o Donato para trazer essa discussão para a gente. Eu já venho acompanhando os outros estudos, né? E nós já tivemos estudos bem interessantes, pautados realmente na clínica, nos aspectos fisiológicos da mãe, aspecto fisiológico do RN, e eu quis trazer algo um pouquinho diferente para a gente discutir hoje, e eu já ouvi coisas aqui do Dr. Alberto que me deixaram bastante feliz, né? Já vou adiantar, vou dar um spoilerzinho, né? Ele falou atenção primária em saúde. Falou nisso, já me ganhou, tá, doutor Alberto? Eu sou apaixonado pela atenção primária. E aí é apresentar realmente as nossas dificuldades, apresentar os nossos nós críticos, dizer qual que é o nosso problema, qual que é o nosso calo, onde que está doendo, para que a gente possa refletir. E eu tenho certeza que o que a gente passa aqui a nível de Amapá é o que talvez muita gente passa a nível de região norte, a nossa realidade, essa discussão possa colaborar com os nossos colegas. Então, quero destacar aqui, na minha fala, a fala do doutor Alberto, quando ele fala da atenção primária em saúde. Então, assim, o ideal é que a gente não necessitasse transportar a gestante. O ideal é que a gente conseguisse fazer o rastreamento, o monitoramento, o acompanhamento dessa gestante na atenção básica, onde a equipe da atenção básica compreendesse melhor o seu papel, fosse muito mais instrumentalizada, lançasse mão de tecnologias, muitas vezes as tecnologias leves satisfazem a necessidade desse acompanhamento, compreender melhor o momento da gestação, né? Olha, nós estamos falando aí de uma gestação viável de 32 semanas e 3 dias, e que nós trabalhássemos a prevenção, né, como muito bem falou o doutor Alberto, né, viu que essa gestante tem um potencial para um agravamento, já entrar com recursos tecnológicos, dessa forma, recursos mais leves, para que a gente consiga estabilizar o quadro dessa paciente, fazendo com que a gente não necessite de uma internação, não necessite de maiores tecnologias, né, tecnologias mais invasivas. Um outro ponto, doutor, que eu levei em questão para trazer aqui, o caso do transporte dessas pacientes que ocorre aqui no nosso estado, é justamente discutir a rede cegonha. A rede cegonha, lá no artigo 6, fala sobre, né, os eixos prioritários da rede cegonha, e nós temos entre esses eixos o transporte sanitário e o acesso à regulação.
Então, nós não podemos negligenciar uma coisa em detrimento da outra. É preciso, sim, a gente refletir sobre como vai se dar o transporte sanitário dessa gestante com Covid, visto que eu tenho aqui uma região metropolitana, mas eu também tenho no estado região ribeirinha, onde o transporte se dá ou por navegação com médias de 12 horas, ou pelo GTA, o helicóptero do governo que vai buscar essa gestante, né? Nós temos registro até de parto que aconteceram no ar. E eu tenho certeza que o transporte sanitário oferecido para uma gestante não Covid não pode, não deve e não vai ser o mesmo transporte sanitário para uma gestante com Covid, né? As alterações, por exemplo, que acontecem, o Donato pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, quando a gente eleva essa gestante no GTA, onde eu tenho um espaço apertado para essa gestante vir, a gestante não Covid já sente uma dificuldade, inclusive em função da diferença de pressão que ocorre. Imagina a minha gestante com Covid, como o doutor muito bem colocou, que requer uma série de outros cuidados. Então, nós estamos hoje na região norte, uma região com várias áreas de difícil acesso, e que nós precisamos repensar, sim, como nós vamos garantir esse transporte sanitário e essa regulação com segurança, visto que nem sempre eu consigo internar essa gestante num ambiente terapêutico adequado, onde ela tenha, de fato, um bloco obstétrico ali ao lado, que eu não seja necessário a remoção interhospitalar, né? No nosso caso aqui, doutora Cristina, nós temos o HU, o Hospital Universitário, que é o hospital de retaguarda, que absorve os pacientes com Covid, que necessitam de internação, com intubação, desse cuidado mais intensivo. E nós temos um outro hospital, o Hospital Maternidade Mãe Luzia, que é onde ocorrem os partos. A maternidade hoje, infelizmente, não tem condição de abarcar e fazer o tratamento clínico dessa gestante com Covid. E nós precisamos, sim, pensar nisso, porque muitas vezes essa paciente com Covid que agravou aqui é uma paciente que vai, digamos, um termo mais usual, dar à luz, e ela vai lá para a UTI. E se eu não capacito essa equipe que está na UTI para compreender a necessidade dessa mãe, compreender a necessidade do RN, de que eu posso ir lá e fazer a extração do leite materno daquela mãe e levar e oferecer àquele bebê, né? Então, esse manejo todo, ele precisa ser pensado. E esse momento, ele é crucial, nessa troca de experiência que nós estamos tendo com vocês nesse primeiro momento. E a gente aprende também aqui. Muito obrigado. Acho, né, Zaconete, eu acho que o importante que a gente tem visto em todas essas nossas discussões é que essas interações multidisciplinares, elas são extremamente positivas e muito bem-vindas. Então, como foi comentado aqui, né, as discussões entre a equipe de obstetrícia, a equipe dos intensivistas, a equipe de quem faz o transporte, tudo isso tem que ser muito bem discutido e bem elaborado, para que o final da paciente seja o melhor possível, né? Acho que a gente aprende muito, porque os transportes na nossa região, eles são muito diferentes dos transportes na região de vocês, né? E principalmente, não apenas o transporte, como você falou, de uma maternidade para outra, mas quando você tem que pegar um transporte que a paciente depende, às vezes, de uma embarcação, né? E o transporte aéreo também, porque isso modifica todo o comportamento dessa mulher. Pode falar, Zaconete, acho que é importante isso. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Sim. Então, aqui, nós já fazemos a leitura mental. A doutora Cristina e eu já temos telepatia agora, pensamos na mesma coisa. É isso mesmo. Então, gente, na atenção primária, a gente entende que nenhum de nós tinha conhecimento de terapia intensiva, tinha conhecimento de frequência respiratória, de saturação de oxigênio. Então, como é uma doença com a qual nós não temos familiaridade, é muito importante que a gente use os scores de alerta. Vejam só, que com base na frequência respiratória, na frequência cardíaca, na pressão arterial, na temperatura e no sensório, nós podemos avaliar a maior parte das pacientes. Tem esses sinais aqui que determinam normalidade
alertas amarelos e alertas vermelhos. Se a paciente tiver 2 alertas amarelos ou 1 alerta vermelho, esta paciente já é para ser referenciada a uma unidade de maior complexidade. Esta paciente, se você encontrou uma com alerta vermelho e você tem, por exemplo, a possibilidade de um avião ou de um transporte, como o nosso colega falou, ofereça para esta paciente de maneira oportuna, para que ela não tenha que ser transportada alguns dias depois entubada. Principalmente se esta paciente tiver falta de ar ou fatores de risco, se for diabética, se for obesa, se for hipertensa ou estiver no 3º trimestre, que era o caso dessa nossa paciente. E, se vocês quiserem lembrar poucos parâmetros, gente, frequência respiratória igual ou maior a 25. A paciente que está com uma frequência respiratória, que é um sinal vital para o qual nós pouco atentávamos antes do Covid, esta paciente está tendo um quadro pulmonar. Esta paciente tem que ir a um nível de maior complexidade. E se ela tiver um dos sinais abaixo, temperatura acima de 38, taquicardia, hiper ou hipotensão, alteração do sensório, esta paciente está incendiada. Esta paciente já está na tempestade de citocinas e, portanto, utilize todos os seus recursos, inclusive o avião, que o nosso colega falou há pouco tempo. Mas, se possível, antes. Com certeza. Por isso é que quem trabalha na unidade básica tem que ficar em alerta. E essa primeira lâmina, Zacconeta, volta de novo para o índice de Mills, por favor. Essa lâmina do índice de Mills, ela teria que ser copiada e ficar exposta para nem chegar nessas condições, né? Para as pessoas terem acesso fácil e conseguirem encaminhar de uma forma antecipada estas pacientes e não esperarem terem um agravamento, principalmente se precisar, como foi dito, de uma transferência de embarcação ou aérea, porque com certeza uma paciente nestas condições, ela vai agravar e vai piorar. Outra coisa que nós temos ouvido de outros colegas é que, às vezes, a paciente ela é colocada com um dispositivo de alto consumo de oxigênio do transporte e o oxigênio acaba na metade. Então, vejam a importância do encaminhamento oportuno. Vamos ver se nossos colegas têm aqui alguma pergunta. Aqui, à direita, no nosso chat, aqui, estão sendo colocados os vídeos sobre vários aspectos de Covid-19 e gravidez, o link para o manual. Vamos ver se tem mais alguém que queira se manifestar. Temos alguma colega ginecologista, obstetra, outro colega enfermeiro? O Wesley levantou a mão? Eu já tinha levantado anteriormente, doutor, mas aproveitando a deixa, vamos só discutir mais um pouquinho aqui. É porque, como eu sou da parte de gestão, a gente acaba discutindo um pouquinho de gestão, né, que é macro, mas subsidia quem está lá na ponta. Nós estamos, nesse momento, passando por um processo de reformação, que é a implementação do nosso guia Raiz Covid, né? O Ministério tem nos subsidiado e a gente está em implementação dos 7 passos. E tudo que o senhor está falando aí, a gente já está anotando aqui, né? Depois, se puder disponibilizar essas tabelas, esses scores, para a gente subsidiar nossas discussões, vai ser muito bem-vindo. Só uma pergunta que para nós é importante, Wesley. Vocês tinham acesso, já conheciam o manual realizado por nós? Qual dos manuais, doutora? Esse manual que a gente está aí, que já faz tempo, desde o ano passado, ele foi liberado, que é o manual de conduta gestante e puérpera. Porque nesse manual tem tudo isso que a gente está falando. Não, doutora, particularmente eu não tinha tido acesso ainda ao manual. Mas já me interessei bastante. Com certeza vamos fazer bom uso dele aqui. Isso é uma coisa que não sei, Zacconeta, acho que você também tem percebido, é uma coisa
que eu vejo que as pessoas, elas não conhecem, elas não têm acesso ao manual. E eu gostaria muito que vocês multiplicassem, que vocês divulgassem, porque o manual, ele é um acesso fácil, tá certo? Que ele é extenso, ele tem, eu acho que 60 páginas, me corrija, ô Zaconeta, se eu estiver errada, mas acontece que ele está dividido em capítulos, né? Então, você pode procurar aquilo que você necessita naquele momento. A gente está pensando em fazer alguma coisa mais reduzida para encaminhar para vocês, com os parâmetros mais importantes, mas eu acho que seria bom que vocês divulgassem esse manual, tá? Wesley, eu acabei de colocar aqui no chat, está o link do manual, tudo bem? Aí estão os scores de gravidade, aí estão várias dicas sobre como conduzir estas pacientes. Doutor Donato. Hoje não, doutor. Eu queria lhe perguntar, curto, bem objetivo, quais são os erros mais frequentes que se cometem antes de transportar uma paciente? Nos diga para que a gente multiplique para que nunca mais ninguém faça. Olha, os erros mais frequentes que eu posso dizer, a própria questão do fluxo. Até hoje, o fluxo é muito incerto, entendeu? O que é regulado é muito de boca, não se obedece protocolos. Então, a gente tem que obedecer protocolos. Porque quando a gente não obedece protocolos, é muito do seu ponto de vista, e você não é amparado. Eu vivi uma situação no transporte de uma paciente que foi regulada de boca. Quando chegou lá, a equipe que ia participar, que eles classificaram como equipe vermelha para atender Covid, elas não estavam preparadas. E a gente adentrou com a paciente no centro cirúrgico e no momento que a gente estava adentrando, estavam saindo duas grávidas que não eram Covid, entendeu? Então isso foi muito chato para a gente. Então, assim, foi um erro que eu achei um erro primário, que da falta de comunicação, que não era para acontecer e que não era para a equipe também se indispor dessa situação, porque o médico que estava para fazer que ia fazer o parto, ele sabia, só que ele não tinha conversado com a equipe, e a equipe ficou bem chateada com a gente. Eu falei, mas o erro não foi nosso, o erro foi da regulação. E eu depois fiz um comunicado para a regulação, oficialmente colocando essa situação. Outra situação. Uma coisa que eu queria resgatar da sua fala, doutor Donato, olha como a gente aprende coisas nos cenários que a gente menos espera, professora Cristina. Eu acho que até nos centros secundários e terciários, quando vai se transportar uma paciente, por exemplo, da UTI ao centro obstétrico ou vice-versa, olha que interessante pedir auxílio para as pessoas que fazem transporte externo e que têm o know-how de fazer esse transporte. Achei muito interessante essa sua colocação, viu? E outra situação que eu colocaria seria justamente os dados fidedignos, entendeu? Então, os dados reais do momento que nós vamos fazer o transporte, como eu falei. Eu já me desloquei para a UTI e o paciente estava óbito. E aí é uma situação bem chata, porque isso tem a ver com a gerência do teu serviço, entendeu? E quando você deixa de gerenciar algo que você faz, você vai ver lacunas, você vai ver buracos e acaba influenciando na dinâmica, porque, querendo ou não, a gente leva um tempo para se paramentar, para se deslocar até uma UTI, que não é 1 minuto, não. A gente passa, às vezes, meia hora para tentar estabilizar o paciente, para o paciente se tornar viável para a gente, para poder realizar o transporte. E isso acaba tomando um tempo precioso, que a gente poderia estar fazendo outras remoções. Esse também foi um dado, Zaconeta, que eu achei importante, porque ele falou que o pedido da transferência tinha sido pela manhã e só foi efetuado à tarde. Isso, né? Mesmo. Então, isso também mostra que talvez, quando você vai fazer transferência, tudo tem que ser um pouco mais precoce e não se aguardar uma gravidade tão importante como era essa paciente. É a questão da prioridade, né? Quando eu estabeleço o que é prioridade, eu acabo gerenciando o que eu vou oportunizar. E aí, quando eu coloco todo mundo só num bolo, eu acabo tendo essas falhas.
Ótimo. Por falar em prioridade, aqui eu queria falar para a assistência primária. Veja neste gráfico aqui, das mulheres que morreram, gestantes e puérperas. Vejam, 25% obesas, 22% cardiopatas, diabéticas, asmáticas. Então, eu queria aqui fazer um chamado a vocês, que neste momento, para estes grupos de risco, está liberada a vacina. Então, quero pedir para vocês da assistência primária, para gestantes com comorbidades, indiquem a vacina, façam um relatório, façam todos os esforços para que essa paciente possa se vacinar. Se depender deste grupo, depender do Dr. Braga e do Ministério, a vacina vai chegar para todas as gestantes. Mas neste momento, que está restrito àquelas com comorbidade, eu faço um apelo para todos os nossos colegas da atenção primária, para que estimulem, para que facilitem a vacinação para estas pacientes. Bom, professora Cristina. Acho que hoje a nossa discussão foi muito boa, acho que aprendi muito em relação a esse assunto, que não havia ainda sido discutido. Nós temos aqui várias coisas para fazer reflexão, mas o que eu gostaria de pontuar é que, eu diria que o importante é o atendimento na unidade básica. Se a unidade básica conseguir avaliar, né, a paciente, conseguir transferir em momentos um pouquinho mais adequados, talvez a gente não tenha tantas complicações. Por isso, a unidade básica, ela é muito importante para nós. Né? O atendimento nesse local, ele é muito importante. Então, eu gostaria até de ter mais colegas aqui presentes da unidade básica, porque quando a gente discute, a gente tem discutido só casos muito graves, casos que já estão em condições muito sérias. Então, eu gostaria de discutir casos um pouco mais simples, sabe? Porque esses são a maioria. E para os nossos colegas poderem orientar e ficarem um pouco mais tranquilos na orientação e quando que eles devem encaminhar esses pacientes. Mas eu quero agradecer ao Donato, ao Wesley, que o caso foi muito interessante. Parabéns, viu? Muito bom. Aprendi bastante hoje. Eu que agradeço aí o espaço. Desculpa, doutor, só finalizar minha fala. Eu agradeço o espaço, me coloco à disposição também para estar participando de outros eventos. Aí é sempre importante a gente esgotar ao máximo, porque assim, nosso município, nosso estado é muito pequeno, ele é muito carente também de informações. Nossos profissionais também são sedentos, nós estamos cansados, nós estamos esgotados fisicamente dentro desse cenário Covid. E às vezes a gente precisa de um olhar diferente de um outro profissional que olhe por nós também nesse momento, entendeu? Diga, dê aquele saculejo de gestão, Donato, olha, bora por esse lado agora, entendeu? Porque a nossa rotina diária, ela é incansável, ela é pesada. Estou aqui com vocês, mas daqui a pouco eu vou trocar de roupa, vou para o HU e só saio amanhã. Eu vou vou trabalhar no transporte de paciente. Muito obrigado, gente, a todos vocês. Obrigado, Donato. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos os colegas da atenção primária. Professora Cristina, muito obrigado pela liderança. Até a próxima reunião. Está aí nosso manual. Entre em outras reuniões, vamos continuar juntos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Até a próxima. Tchau, Zaconeta. Tchau, professora Cristina. Obrigado. Até. Tchau.